E aí, pessoal, simbora para a resolução de mais uma questão. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada, L1, L2 e L3, é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão. E aí ele quer saber se após essa queima da lâmpada L2, o brilho das outras lâmpadas vão ser mais intensos, menos intensos, vai continuar o mesmo, tá? Então, bora avaliar isso. Olha, o que eu tenho com todas as lâmpadas funcionando? Eu tenho aqui 3 conjuntos, em que cada conjunto eu tenho uma associação em paralelo da lâmpada com o resistor. Lembrando, essa associação em paralelo, a resistência equivalente dessa associação, eu vou chamar aqui de I, tá? Para dizer que é a resistência equivalente de cada conjunto desse individual, pode ser calculado como sendo igual ao produto dessas resistências dividido pela soma, tá? Então, vai ser igual ao produto da resistência da lâmpada vezes a resistência do resistor, dividido por RL mais R. Tranquilo? Então, essa é a resistência equivalente de cada um dos conjuntos. Como os 3 conjuntos são iguais, a resistência equivalente vai ser a mesma. Então, eu tenho esse primeiro conjunto que a gente calculou a resistência equivalente, vou chamar aqui de 1. O segundo conjunto, que a resistência equivalente é calculada da mesma forma do primeiro. E esse terceiro conjunto aqui, que a resistência equivalente dele também vai ser calculado da mesma forma. Como esses 3 conjuntos aqui eles estão em série, eu posso dizer que nessa primeira situação, em que todas as lâmpadas funcionam, a resistência equivalente total vai ser igual a 3 vezes essa resistência equivalente de cada conjunto. Lembrando, se os 3 conjuntos estão em série, a gente vai somar a resistência de cada um desses conjuntos, tá? Então, vai ser igual a 3 vezes a resistência equivalente individual de cada conjunto. Ou seja, 3 vezes o produto, né, RL, vezes a resistência do resistor, dividido por RL, mais a resistência do resistor. Beleza, gente, bora ver o que acontece agora quando a gente tem a segunda situação em que a lâmpada 2 queima. Na hora que essa lâmpada 2 queima aqui, significa que antes a corrente que vinha para cá e se dividia entre os 2 trechos, essa corrente vai passar agora apenas pelo resistor, tá? Ela não passa mais pela lâmpada, ela vai passar agora apenas pelo resistor. Isso faz com que haja uma mudança na resistência equivalente total do meu circuito. Antes era 3 vezes o produto pela soma, né? Agora a minha resistência equivalente mudou, pessoal. Agora a resistência equivalente linha vai ser igual a 2 vezes essa resistência equivalente individual, porque os conjuntos 1 e 3 simplesmente não se modificaram, então vai ficar 2 vezes o produto pela soma, que era o que a gente tinha antes, tá? Mais a resistência do resistor. Lembrando aqui, ó, a lâmpada queimou, ela parou de funcionar. Então, toda a corrente agora vai passar só pelo meu resistor. Então, a gente vai ter, ó, mais a resistência desse resistor. Quando a gente tem uma associação em paralelo, pessoal, e a gente remove essa associação em paralelo, isso vai provocar um aumento da resistência equivalente total do meu circuito. Preste atenção nisso, ó. Queimou essa lâmpada L2, o que significa que antes esse meu conjunto 2 era uma associação em paralelo. Quando eu removo essa associação em paralelo e mantenho só a resistência R, a resistência agora desse meu conjunto 2 passa a ser maior, tá? Quando eu removo a associação em paralelo, a resistência aumenta. Então, removi a resistência da lâmpada L2,
A resistência agora do meu conjunto 2 passa a ser maior, porque passa a ser apenas R. Ou seja, quando a gente compara essas duas resistências equivalentes aqui, eu tenho que a resistência equivalente linha da segunda situação é maior do que a resistência equivalente da primeira situação. Agora, bora lá. Avaliar o seguinte, é o que a gente quer saber sobre potência, certo? Então, eu posso avaliar a potência por meio da corrente que vai passar por essas lâmpadas. A tensão total que vai ser fornecida para o meu conjunto vai ser a mesma. Então, eu posso dizer que U é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Na hora que a resistência equivalente aumenta, a lâmpada queimou, L2, a gente viu que a resistência equivalente aumentou. Mantendo a tensão constante, a gente sabe que a corrente vai ser menor. Ou seja, a corrente que vai passar a percorrer o meu circuito, ela vai ser uma corrente menor do que a corrente que percorria anteriormente, tá? Isso porque teve um aumento da resistência. Consequentemente, a potência que é consumida, que é, enfim, dissipada por essa lâmpada, potência que é igual a R do resistor da lâmpada, que não muda, vezes I ao quadrado, se a corrente diminui, significa que a potência também vai diminuir. Então, as lâmpadas L1 e L3 vão passar a brilhar menos, vão ter um brilho menos intenso. Por quê? Porque elas passam a dissipar uma potência menor, isso graças à redução da corrente total que atravessa o meu circuito. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando aqui, tá? Na hora que a lâmpada L2 queima, a resistência equivalente total desse meu circuito, ela passa a ser maior. Se a resistência equivalente passa a ser maior, significa que a corrente total que vai ser enviada pelo meu gerador, pela fonte de energia, vai ser menor. Diminuindo essa corrente, a potência que aquela lâmpada vai dissipar também vai ser menor, tá? Porque essa resistência é uma característica daquela lâmpada, não vai mudar, tá? A princípio. Então, se a corrente reduziu, a potência passa a ser menor também, e, consequentemente, essas lâmpadas 1 e 3 passam a ter um brilho menor. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem assumir algum valor aqui para resistência RL e para resistência R, tá? E fazer esses cálculos assumindo algum valor arbitrário, algum valor à escolha de vocês. E aí vocês vão ver, de fato, que quando a lâmpada L2 apaga, a gente tem um aumento dessa resistência equivalente, certo? Sugiro que vocês façam isso aí de teste para vocês avaliarem. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.